Seja muito bem-vindo ao PodMec, o podcast para você, dono de oficina. Eu me chamo Lemuel, sou professor e técnico em câmbio automático, dono da MSA Serviços Automotivos. E hoje, mais uma vez, estamos aqui num ambiente diferente, um ambiente acolhedor, onde é a nossa casa e a casa do nosso amigo Túlio. É isso aí! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMec. E hoje estamos aqui na Dias Centro Automotivo. Para quem não me conhece, meu nome é Túlio Dias, sou proprietário aqui da Dias Centro Automotivo e sou fundador do Oficina Lucrativa, o melhor treinamento de gestão para você, mecânico e dono de oficina mecânica. Bora lá! Bora! E hoje um tema diferente, hein, Lemuel? Forte. Forte ou não? Um tema que queima. Isso daí. Queima fez. Se nós estivéssemos falando de motor aqui, a junto cabeçote não aguentava, não. Não, embora mesmo. Bora lá, bora lá. Partir, negão. Bora. Então, Túlio, vamos lá. Nada ensaiado, nada. Esse tema não precisa de ensaio, né, cara? Isso é por rumo, né? Esse tema é por rumo e cada vez mais, tudo que a gente tem falado até hoje nos episódios é de verdade, né? Sim. É de verdade. Mas É essa real. verdade agora, ela é uma verdade com uma chave para você. Fica ligado aí que tem bons exemplos e boas histórias aqui, né? Túlio, vamos falar um pouco aí da fé, a importância da fé para manter e para ter uma estrutura como essa, uma empresa como essa. Fala para nós aí um pouco sobre a fé de Túlio Dias. Eu acho que assim, né? Nada acontece se não for por ele. Sim, sim. Eu acho que tudo é por Deus. E essa é a importância de você estar em conexão com o Criador. E eu acho bacana, igual eu vendo, né, na semana passada, a gente lá na sua oficina, e nós gravando e eu lendo a todo momento, né? Até aqui, o Senhor nos ajudou. Verdade. E eu falei, cara, por que não falarmos sobre essa conexão com Deus? Sobre a importância da gente ter fé. Sim. Porque conteúdo de gestão, conteúdo de treinamento de câmbio automático, você tem um monte aqui na internet. Verdade. E quando você procura, vai lá no Google e põe como ter mais fé na minha oficina mecânica, ver o que você vai achar. Não Você vai não acha achar. nada, Não cara. vai achar. Você não acha nada. E nós estamos vivendo uma geração que cada vez mais está ausente de Deus e, infelizmente, uma geração doente. Nós estamos numa escassez muito grande de profissionais em todas as áreas, numa geração que o índice de depressão tem aumentado muito, numa geração que o índice de suicídio tem aumentado cada vez mais. E quando a gente pega estudos dos principais países que isso tem aumentado, a gente vai ver que esses principais lugares são lugares onde não tem Cristo, não reconhece a presença de Cristo. Você pode pegar no próprio Reino Unido, onde hoje a igreja cristã é uma minoria, hoje é um dos países com o maior nível de depressão, com pessoas com depressão. Sim. Então eu acho que se a gente não tem uma conexão espiritual, eu falo muito assim, religião, cara, você tem 6.000 pra você escolher qual que você vai ir. Só que você acreditar em Cristo, você acreditar em Deus, essa sim é a opção. Sim, sim. Então não é a questão sobre religiosidade, Sim. e sim sobre você crer e sobre você ter fé. Sim, é verdade. Porque se você não crê, se você não tem fé, se você não acorda todos os dias cedo, abençoando o seu dia, profetizando coisas boas na sua empresa, eu acho muito pouco provável dali adiante. Sim. Sim. E assim, para que fique claro para você, nós não estamos aqui querendo fazer um culto, nós não estamos aqui levantando placa de igreja. Eu tenho a minha denominação, o Túlio tem a dele, você tem a sua. Nós não estamos falando aqui sobre religiosidade. Sim. Que a religião ela veio para dividir. Nós estamos falando sobre ser cristão, né? Sobre ser cristão, sobre ter fé, não para te influenciar, mas sim para compartilhar um pouco da minha história, um pouco da história do Túlio, que eu falo para você. Se não fosse uma questão de fé,
Se não fosse uma questão de entender aquele... que apesar de ser difícil, mas o propósito que o Senhor tinha e tem na minha vida, eu não estaria aqui agora falando para vocês. Nós vamos ter, nesse período aqui de podcast, vamos ter um tempo para eu contar uma história que pouca gente sabe. Só te falar nela, a garganta dá uma travada, mas que me fez exercer e fortalecer a fé, o Túlio da mesma forma. Porque para quem tá conhecendo a gente agora, né, Túlio? Eu acredito conhecer você agora, sim, pode achar que nós já nasceu no berço de ouro. Alguém te deu alguma coisa? A caminhada foi longa, hein? Entende? E muito longa. E muito longa. Então, ou seja, para quem vê há dias, vê o Túlio, vê isso agora, pode achar que isso já veio pronto. Para quem vê a MSA agora, para quem vê a gente agora, pode achar que isso já veio pronto. Mas teve muito exercício de fé, teve muito aprendizado, teve muito trancos e barrancos, que a fé que nos sustenta. Por isso que essa frase tá lá na MSA sempre, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. 7:12. Então, assim, é por isso. É por isso. Então, não é para te trazer religião. É para te trazer, para te ajudar a alimentar a sua fé e para te mostrar, talvez, que o reclamar não é uma opção, parar não é uma opção, amaldiçoar não é uma opção. O segredo é a fé. E você trouxe aí, né, sobre os planos de Deus. E Deus sempre dá um sinal. E o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Isso é fato. Claro. E muitas das vezes a gente acha que quando a gente está sendo forjado, é onde as pessoas desistem. Eu tive uma situação e em 2015, eu estava com 3 para 4 anos de oficina e eu comecei uma distribuidora de peças só para oficina mecânica, chumbo para balanceamento, entre outros. Essa operação minha durou 9 meses. Foram 9 meses de insônia, 9 meses em casa, aquele caos. E eu achava que a minha oficina já estava super bem e eu poderia ter outra empresa. Mas eu não tinha maturidade para aquele negócio. E o próprio, quando a gente traz isso, né, vinculado pro evangelho, o próprio apóstolo Paulo traz, né? Quando eu era menino, eu me comportava como menino e comia as coisas de menino. Sim. Então a maturidade, ela não vem com cabelos brancos, que muito pessoal da geração passada achava. E sim, ela vem com conhecimento. E esse conhecimento, você tem que ter o quê? Você tem que ter intimidade. Você tem que saber o que você está fazendo. E muitas das vezes a gente tem uma visão, mas a gente não quer ser forjado para ter a provisão. Sim, a gente não tem a paciência de suportar o processo, né, que tá fácil. Exatamente. Tá rodando muito essa frase. E a gente acha que na nossa vida a gente não vai ter aflição, mas a aflição vem para todos. Isso está na palavra de Deus também. No mundo tereis aflição, né? Porém, é o como que eu vou reagir diante dessas aflições. E Deus responde às orações do justo. Sim. Então, será que eu tenho orado diante da minha aflição? E como que eu vou sair mais forjado? Porque a gente sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados. Só que a gente quer uma cruz ortopédica, é o que eu digo hoje. Você não quer carregar a sua cruz. Boa. Cara, então Boa. assim, eu tô com muito problema na oficina, funcionário, isso, aquilo, outro. Só que você quer pegar uma cruzinha ortopédica ali e colocar ela do tamanhozinho que precisa. Só que a realidade não é essa. Ele tá te forjando para algo muito além do que você imagina. E às vezes as pessoas não estão dispostas a suportar esse processo. Sim. E lá nessa época de 2015 eu chorava muito. E eu não tinha a intimidade que eu tenho hoje com Deus. E falava, reclamava, sendo bem sincero. Pra que eu tô passando isso? Eu trabalhava numa concessionária, eu tinha um bom cargo, eu tinha um bom salário e hoje eu tô passando essa dificuldade. Graças a Deus não cheguei a passar dificuldade de faltar o que comer em casa, não. Mas, cara, é aquele negócio, paladar não retrocede. Se você acostuma com algo melhorzinho, sim, quando você começa a ser, está ali
subestimada a algo menor do que você já tinha, cara, é difícil. Sim, É sim, a gente difícil. costuma com a dieta, né? Exatamente. Então você Costuma com a acostumou dieta, com mas- algo melhor, depois você retroagir, não é fácil. Não, E para isso, a gente tem que escutar muito e ser sensível à voz de Deus. E Deus dá segredo para quem tem secreto. Eu escutei isso uma Boa. vez. Boa. E isso é a pura verdade. Quando você para de ouvir a voz dos homens, você escuta a voz de Deus. Boa. E aí é nessa hora que você larga essas aflições e fala: se Deus me deu a visão daquilo ali, Ele vai me dar a provisão. Então eu Boa. comecei minha oficina, Lemuel, com 2 elevadores e um alinhamento, um Maquin 4000 velho. Hoje, graças a Deus, nós temos essa estrutura aí. 1000 metros, era 200 metros quadrados. Hoje tem 1000 metros, 12 elevadores, alinhamento 3D. Temos uma clientela muito boa. Boa. Só porque na Graças a aflição eu entendi que a visão que Deus me deu era muito maior. E essa foi a mesma oração que eu fiz o ano passado, quando eu entrei para esse negócio de internet, para esse mundo do digital. Eu orei incansavelmente, eu já tinha uma intimidade muito maior do que o Túlio de 2015. O Túlio de 2023 era um Túlio com uma intimidade um pouco maior com Cristo. E eu entrei para o meu secreto e falei: o que o Senhor quer de mim? Boa. Por que eu tô entrando nesse mundo? E Qual que é o meu hoje propósito nisso, né? o meu principal propósito é: nós temos um segmento prostituído, nós temos um segmento que muitos não prosperam. Nós já falamos isso nos podcasts passados. E eu tô aqui para ajudar esses muitos. Claro, tem a visão do dinheiro? Tem, a gente não Sim. pode ser hipócrita. É necessário. É necessário. Só que se eu levanto uma geração totalmente diferente, eu entendo que tem famílias mudando, tem famílias mais prósperas, tem famílias realizando sonhos. E sonho é uma palavra que muitos mecânicos já nem têm no seu vocabulário. Porque o cara entra na oficina 5 da manhã e vai embora 10, 11 da noite. Dinheiro, ele já nem Sabe nem o que lembra, é isso? sabe o que é isso? Porque ele paga conta. E certa vez um grande amigo falou assim: cara, qual que é seu sonho? E eu tava numa situação, foi nessa de 15 para 16 ali, eu tava começando a me reestruturar, quebrei com essa empresa e graças a Deus, e ali foi Deus mesmo, falou assim: para com isso e volta para sua oficina. E foi ali onde eu voltei para minha oficina e falei: eu vou me reestruturar com a minha oficina, que foi ali que eu comecei e vai ser Sim. ali que Sim. vai dar tudo muito bom. E aí eu falei para esse cara assim: meu sonho é pagar conta. Ele virou para mim e falou assim: pagar conta nunca foi sonho, pagar conta é obrigação. Então no dia que você parar com isso e porque pagar conta é obrigação, você de fato vai realizar seus sonhos. Verdade. E daquele dia em diante eu comecei a pensar diferente sobre o que é um sonho. E eu acho que é isso que o pessoal do nosso segmento tem que começar a pensar. Pagar conta, ir na oficina, isso é obrigação. A sua oficina tem que dar lucro. Até porque ela não é uma ONG. Ela é uma empresa que constituiu um contrato social com fins lucrativos. Isso está escrito lá no contrato social da sua empresa. Uhum. E alguns acham que simplesmente abriu porque é o que sabe fazer, porque é o que tem. Só que a palavra de Deus fala: todo mundo merece ser próspero. Sim. Ele tem pra nós, né? Essa prosperidade. Exatamente. Eu vi uma analogia uma vez que fala, né? Nos 7 dias, Deus criou o paraíso e pôs a gente lá. Só que o Adão falou assim: eu não tô satisfeito, eu quero uma enxada tramontina. E aí, por isso nós trabalhamos hoje, porque o Adão pediu uma enxada tramontina lá Aí pra a- Deus. daí a história Tava que a no culpa é do paraíso. Adão. Então a culpa veio do Adão, A velho. culpa é do Adão. Então por isso nós teve que vir um outro Adão pra salvação. Porque o primeiro, o que aconteceu? O primeiro caiu. Caiu. E aí você pega assim, como tantas oficinas não têm o pequeno hábito de orar e profetizar um dia extraordinário. Pequeno hábito. E eu lembro, e o que me impactou muito, aquele trecho de Samuel tá em todas as oficinas, que eu lembro ali quando era ali descendo aqui a João Mendes, lá no fundo tinha. E naquela época eu nem cristão era, ó o crente lá, ó, carregando isso.
E hoje eu entendo o propósito de Deus. Boa. Esse versículo me acompanha desde a época do meu pai, quando ele tinha oficina. Então, assim, pra nós, ele é um versículo muito forte. Tanto que aquela fachada que você viu lá, ela tava aqui no Santa Mônica. Aí a Janaína falou assim, vamos fazer uma nova? Eu falei, não, vamos levar essa. É ela. O resto nós vamos pôr tudo novo, MSA, não sei o quê. Mas essa aqui é ela, sabe? Porque quando a gente... Que aqui na João Mendes eu pagava o aluguel, não, nada contra isso, mas entra a questão dos sonhos, né? Eu queria ter um lugar meu para trabalhar. Queria. E aí, onde Deus abriu a porta, a gente adquiriu aquele imóvel lá de Santa Mônica. E aí eu fiz aquela fachada, então, tipo assim, exclusivamente aquela que você viu, ela foi a minha primeira fachada no meu imóvel. Então, assim, pra mim ela tem muito mais valor do que parece. E esse versículo ele é muito forte porque muitas horas do dia a dia, da rotina, da oficina, Sim. eu dou uma parada, olho pra ele e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Bora, toca. Entendeu? Tem que ter esse time, né? Essa é muito bacana isso aí que você falou, até mesmo o que é interessante. Esse projeto aqui nasceu, né? Eu lembro certinho do dia que eu te liguei e tal. Túlio, vamos, bora de Deus. Sabe? Foi que pá, Sim. estralo. Então, assim, e é engraçado que a gente se conhece exatamente do início. Eu lembro da empresa, eu lembro da Estradinha Branca, eu Sim. lembro tudo. Então, assim, quando você vai falando, a gente vai testificando e vai passando o filme, né? É. O mesmo aconteceu comigo nessa... Aqui, na João Mendes. Aconteceu comigo. A gente iniciou lá essa estrutura literalmente sem conhecer de nada, sem saber nada, achando que ia montar uma oficina e ficar rico, já no estralo. Tá? Esse é o sonho de todos, né? Não, vou montar a oficina, vou deixar de dar dinheiro pro meu patrão e vou ficar rico. Então, por isso que hoje eu nem condeno tanto alguns funcionários quando eu vejo fazendo isso e já fizeram comigo, que a gente vê que é uma falta de maturidade, né? E aí, teve uma época ali, ô Túlio, que o mais interessante é o seguinte, eu sempre fui um bom profissional, sempre fui um bom mecânico. Então, assim, desde o princípio, eu tinha serviços, não teve aquela ocasião tu ficou parado tanto tempo. Não, sempre tinha ali o que fazer, mesmo na pequenez ali, na simplicidade, dois elevadorzinho e tal. Mas todo dia a gente tinha o que fazer. E aí o que acontece? Ali começava o sonho. Ali começava o sonho da boa casa, ali começava o sonho da caminhonete, ali começavam os sonhos que eu, você e você tem. Talvez você que tá escutando aqui, você tá com seu sonho às vezes guardadinho ali no fundo, mas você tem. Mas tem. Você tem, né? E assim, às vezes eu já me peguei muito falando que até a Janaína, por isso que biblicamente falando, né, a mulher sábia edifica, né, e a tola destrói. Mulher de Provérbios 31. Exatamente no Provérbios que tá meu nome, né? Palavras do rei Lemuel, Lemuel. na primeira linha. Então, o que acontece? Eu já cheguei a falar com a Janaína, eu falei assim, olha, isso aqui não é pra mim, não. Chega. Eu ganhava muito mais, falando de finanças mesmo, quando eu era empregado lá na oficina tal. Né? Por isso que, assim, cara, foi um tempo de muita luta. Mas eu tentava vencer as minhas lutas com o meu braço. Mesmo eu sempre tive uma religião, só que eu não entendi o que é ser cristão. Né? Eu não entendi o que é ser cristão. Para mim, eu tinha que ter uma religião, eu ia ali na igreja X, É o templo, né? domingo, ia ali na igreja X, então eu tinha um entendimento que eu ia à igreja, eu não tinha um entendimento que eu sou a igreja, sabe? Essas coisas. Então, eu ficava lutando as minhas guerras ali com meus braços. E esse cara que você falou de chegar na oficina 5 horas da manhã, embora 1, 2 horas da manhã, foi eu por muitos anos. Por muitos anos. A Stephanie era novinha. A gente pegava ela na escola, tipo, 5:30 da tarde.
E aí a gente passava, comia alguma coisa, aqui, ó. E aí eu ia montar as coisas ali e a Stephanie ia dormir dentro dos carros. A Janaína ia dormir dentro dos carros. Mas o bonito disso é que elas estavam lá. Elas estavam lá. E assim, o que que é o ponto-chave? Por que que eu falei no começo aqui do que ver que é só flores? Né? Hoje tudo bem, as pessoas, a internet tá aí para você divulgar sua empresa, seu negócio, eu do mesmo jeito. Então a gente tem que fazer isso, né? Inclusive a gente falou no podcast passado para você despertar você, dono de oficina, posta a sua vida da oficina, posta a sua rotina. Então hoje fica fácil de postar. Tava no congresso lá em Foz do Iguaçu, os caras viram nós indo de Dodge Ram, pagando a despesa para 5 funcionários e tal. Todo mundo sabe que isso não é barato. Só que conversando com a Janaína, se a gente for falar em números, isso é muito caro. Mas quando a gente fala em valor, vale cada centavo, velho. Entendeu? Então, assim, mas teve um processo. Nesse meio tempo, nesse meio de caminho, ali na fase de 2015, eu lembro que eu tava numa situação, sendo dono de oficina. Eu tava numa situação a qual eu tinha quase um ano de condomínio atrasado. Morava aqui nos predinhos aqui. Eu tinha quase um ano de condomínio atrasado. Eu já tinha umas 3, 4 parcelas do apartamento em aberto. Já que a parcela era, sei lá, 400 conto, 500 conto, não era. Mas bom, pra época era um bom dinheiro, né? Carro, então, na época foi até que eu quis usar. Não, o Cliozinho. Teve o Cliozinho, boa. Teve o Cliozinho, mas na época foi a primeira Captiva. Foi a primeira Captiva. E assim, quem vê, vendo, né? Porque a Captiva naquela época era um puta carro, né? E, cara, aí foi. E aí um belo dia. Isso aí foi a parte que mais doeu. Eu paro ali no Seismundo Pereira, de frente enfim, supermercado lá tem aquelas entradinhas, né? Uhum. E aí tinha muito aquelas maquininhas de bolinha, disso, daquilo. E aí eu parei com o carro assim. A Stephanie, bem criança ainda, nessa época ela tinha 4 aninhos. 4 aninhos, 5 anos no máximo. Aí ela pegou e falou assim, com aquela vozinha de criança. Sendo que algumas horas atrás, para resumir, eu tinha ido no Macro, mas a Janaína, você lembra do Macro ali, né? Uhum. Comprar as coisas e tal. E nós teve que, a metade do carrinho, nós teve que tirar de dentro, porque não ia dar pra pagar. Então, assim, já foi uma vergonha assustadora. Então, ou seja, nós também já tiramos compras de dentro do carrinho e voltou, porque não passava. Chegou o valor que nós tinha ali e acabou, filho. Você come o arroz com feijão, porque, graças a Deus, fome nunca passou. Eu não sei o que é sentir fome, sim, mas eu sei o que é sentir vontade. Muita vontade. E a Stephanie, a gente parou, mais à tarde, de frente. Aí ela viu aquela maquininha lá, aquelas coisas. Ela falou assim, papai, me dá um brinquedinho. Papai, me dá um brinquedinho. Aí eu com aquele olho comprido, liso, que eu não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha nome, não tinha nada. Eu passei aquele olho comprido assim, cara. Esse brinquedinho que ela pediu custava R$1,50. R$1,50. E não tinha como dar. Não tinha como dar. Esse, de verdade, foi um dos piores dias da minha vida. Aí vem aquela sensação de impotência, vem aquela sensação de o que eu tô fazendo aqui, vem aquela sensação se eu não tô dando conta de dar alguma coisa pro meu filho, que eu não tô dando conta de ser marido, que eu não tô dando conta de não sei o quê. É nessa hora que o demônio atenta com força. Ele é expert nisso, né? Ele é expert nisso. Então, assim, cara, daquele dia pra frente, foi muitas vezes que nós já fechou a oficina. Sexta-feira, 6 horas da tarde, ou sábado. Na ocasião, a gente trabalhava aos sábados. Pagando ali os funcionários, que a gente sempre teve isso como princípio também. Fechou o mês, foi bom ou foi ruim, o dos caras que trabalhou com a gente, eles sempre receberam. Sempre, sempre, sempre. Teve uma época que eu tinha que sair trocando cheque com a agiota para pagar o salário dos caras, mas eles recebiam. E aí, aonde eu quero chegar contando essa história aqui para você, que eu acredito que você não sabia dela,
e pouca gente sabia, então agora acredito que muita gente vai saber. É, eu baquei. Eu baquei. Porque passar isso que eu passei, você é pai, você é marido, você é pai, marido, esposa, etc. Não é fácil. Você vê seu filho te pedindo e você não dá, né? Se a gente for lá na Bíblia de novo, tem a passagem que fala, né? Que qual que é o filho que se pedir um pão, o pai vai dar uma pedra. Sim, Então você vai fazer o corte pra você dar o pão pro seu filho, né? com certeza. Você vai fazer. Só que com essa sensação, quem só sabe entender quem já passou. Então não vou nem tentar explicar que eu não vou conseguir. Mas eu baquei. E aí vem a mulher sábia, Dona Janaína. Por isso que eu honro muito a vida dela. Eu honro demais a vida da Janaína. Demais, demais, demais. Tem lá, ela tem seu jeito único de ser, tal, mas eu honro demais a vida dela. E aí eu cheguei lá no meu pai um dia. Meu pai ainda tinha oficina. Falei assim, pai, me dá um emprego aqui de mecânico, eu não quero isso mais não. Não quero isso mais. Quando eu trabalhava com o senhor, eu ia na praia todo ano. Tinha meu salário, era meu. Eu não atrasava a parcela do carro, não atrasava nada. Aí ele pegou e falou assim, não. Simples assim, não. Pediu o pão, ele me socou a pedra mesmo, de acordo. Não, não, porque você não vai... Você não começou uma coisa pra desistir. Vou te dar passar a minha experiência de vida. Ele me passou a experiência, coisas que já aconteceram com ele, etc. Ele falou, e você vai fazer o seguinte, você vai orar, você vai pedir a Deus, e você vai abrir, porque eu tinha fechado o portão. A Janaína ficou ali, acredito que chorando, fechei o portão. Aí eu subi lá e falei, você vai voltar lá agora, você vai abrir aquele portão, e você vai pedir a Deus pra te dar a direção, e vai. E ainda usou um termo, falou, filho, eu não criei filho meu pra começar um projeto e parar, não. Tipo, pra dar aquele gás, sabe? Uou. Sério. Já deu essa marretada em mim. Então, tipo assim, tanto que numa oportunidade, por que não ele vir aqui? Então, assim, eu disse de novo, tal, com ânimo, não, com raiva. Com raiva, triste, chorando de chorar mesmo. E aí conversei com a Janaína falou assim, amor, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Massa. E aí eu falei, tá, mas não vamos desistir como? Nós não tem dinheiro, não tem nada, não tem... Tá, até os créditos já foi, nós estamos lascados. Falei, não, nós não vamos desistir, vamos pra cima, vamos orar, vamos buscar, que Deus vai dar a direção pra nós, como nós vamos conduzir. Cara, e os anos foram passando, a gente orando, você falou agora há pouco, de entrar na oficina e fazer uma oração. A gente tinha um hábito, a gente chegava mais cedo na oficina, meia hora, 40 minutos, e orava, eu e ela. De vez em quando eu vejo esses videozinhos no Instagram, né? Tal. Acho legal aqueles vídeos lá, o pessoal filmando, entrando pra dentro da loja, orando. Nós fazia aquilo lá. Nós fazia muito aquilo lá. Então passou-se os anos, passaram tudo, foi acontecendo tudo que aconteceu e eu entendi. Deus falou isso comigo, que essa questão de lutar as minhas guerras com as minhas forças, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Confia, filho. Exatamente. Exatamente. Entrega. E aí é onde eu comecei a entender o esforçar para descansar, biblicamente falando. E aí eu comecei a entender, envolvi no ministério, que foi bênção na minha vida, porque a gente é uma porcentagem das pessoas que a gente convive, né? Com certeza. Então, assim, foi uma bênção na minha vida. Então, assim, sem fé, hoje a gente tem um hábito, toda segunda-feira de manhã, a gente chega, a gente ora. Eu já falo com quem, eu não tô te obrigando a orar, não. Mas você vai estar ali no meio, no café da manhã, fica ali. No final, quando vê, outro dia, um rapaz que inicialmente ele falou pra mim que nem religião tinha. O ateu tá falando amém. Eu falei pra ele, o cara falou assim, cara, nem religião não tem, não gosto dessas coisas. Eu falei, beleza, Tudo certo. eu preciso aqui só de seu serviço. Tá tudo certo. Mas nós temos um momento ali e tal, você participa se quiser. 2 semanas atrás, ele me perguntou qual que é os horários de culto, né? Onde eu frequento. E o que eu falei pra esse cara? Nada. Nada, eu não falei nada. Aí é Deus. É Deus. Então, assim, e aí, esse é um pedacinho das histórias, se a gente for pensar, a gente tem, se for lembrar, tem muitas, mas a gente rodou e caiu no mesmo lugar, que é o quê? Fé, oração, Sim. né? Oração, declaração, né? Porque como
como que Deus fez esse mundo aqui. Acredite quem quiser, mas foi sim Deus que fez esse mundo aqui que nós estamos vivendo. Ó, vim falar de macaco, de tudo que Pode for. falar o que for, mas foi ele. A lei da criação é uma só. Exatamente. E como que ele Diante do meu. fez? Falando. Que haja luz, que haja isso, que firmamento, etc. Sabe o que eu acho mais bacana? Eu me coloquei na situação do seu pai e agora eu vendo como Deus faz as coisas e como é a natureza. Primeiro ponto, não existe crescimento sem dor. As pessoas, elas não querem pagar a dor. E a vida, ela não veio para mimar a gente. A vida não é para mimar. E Deus te dá a dor para te preparar. É na hora que ele tá te forjando. E olha a atitude de um pai sábio. Se ele te pega ali e só te abraça e vem, ele iria te eliminar da dor momentânea. Só que aí trazendo para a natureza uma semente para ela dar fruto, ela morre primeiro no solo. Sim. Toda árvore, para crescer, ela precisa ser podada. Sim. Sim. Então a própria lei de Deus, a lei da natureza, nos traz isso. E o que seu pai fez naquele instante? Ele só te lapidou e te podou. Você vai lá e vai fazer assim, assim, assado. Porque se ele elimina aquela dor naquele momento, seria uma árvore que seria impedida de crescer. Eu comparo muito isso daí com borboleta. Você já viu filhote de borboleta? Mas você já viu o largato. Ela precisou de maturar para ela chegar na fase borboleta. Se o Lemuel não tivesse passado essa fase, hoje ele não era borboleta. Ele estava lá no largato. E se o seu pai, naquele momento, pega o casulo e simplesmente protege ou não deixa o casulo se romper e gerar aquela dor, ele tinha impedido uma borboleta de voar naquele instante. É muito massa quando a gente traz a natureza. E Deus é tão perfeito que quando você olha tudo na natureza, cara, na natureza tem tudo. E tem muito dono de oficina que fala assim, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ter mais fé, eu vou ter mais tempo pra ir na igreja. Deixa eu te falar um negócio. Dinheiro vai resolver boleto. Só que os problemas vão dobrar. Vai. Dinheiro vai resolver só o boleto que ele tá pagando. Só que o seu vai. problema vai dobrar. E a palavra de Deus diz, somente quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Exatamente. Se você não for fiel no pouco, você nunca vai ter o muito. Porque Deus não vai te dar o muito. Você não foi fiel no pouco. Ali é a importância de você ter perseverança e de você acreditar no Deus que te deu a visão. Porque o Deus que te deu a visão nunca vai te deixar faltar a provisão. Isso a gente vai no contexto lá atrás, né? Por que o pessoal, quando saiu do Egito para Canaã, ficou rodando 40 anos? Nossa Deus. Uma viagem de 4 dias durou 40 anos. Porque ele queria cebola, ele queria o passado. O que o Lemuel queria na hora que tava doendo lá? Ele queria lá voltar no passado dele e não queria aquele crescimento. Exatamente, tava doendo demais. Então você queria a cebola que aqueles caras queriam lá. Você estava querendo aquele maná mais fácil. Só que Deus estava te preparando para algo muito acima. E às vezes você tá batendo cabeça aí na oficina, quer muito voltar lá pro mercado. Eu cheguei em dono de oficina e falar, cara, eu não aguento mais. Mas aguenta. Se Deus te deu essa visão é porque você aguenta. Verdade. O que você não pode é cortar o processo de sair de largato e não ir mais a borboleta. Porque isso daí vai acabar com todo um plano que Deus deu para sua vida. Verdade, verdade. Eu assimilo muito essa história de ter um plano. E assim, os nossos pensamentos, eles governam as nossas oportunidades. Então tudo que você pensa vai acontecer. Você pensa em trocar de carro, você vê lá, Dodge Ram preta. Parece que você vai ver só Dodge Ram preta na rua. Então a mente tem um poder surreal. É verdade. Surreal. Mulher grávida, quando tá grávida, acha que todas as mulheres no mundo estão grávidas. Por quê? Ela começou a dar ênfase naquilo. Exatamente.
E quando a gente traz lá a história de Jonas, Deus deu uma missão para Jonas ir para Nínive. Jonas compra uma passagem para Tarsis. É. O que acontece no meio do caminho? Deu meio ruim pra ele. Foi parar num lugar não muito confortável, né? E aí? A barriguita do peixe. Eu falei pra você que era pra ir pra lá. Às vezes o Lemuel que queria desistir, porque Deus falou que ia te dar algo surreal. É o que você vive hoje, meu irmão. Amém, amém. Eu creio. E aí, se você naquele momento faz igual o Jonas e resolve ir com a passagem pra outro lugar. E aí a importância, confia. Se eu te dei a visão, eu vou te dar essa provisão. Pode confiar que vai vir. Só que o percalço é difícil, porque eu tô te forjando pra você conseguir. Porque se não chegou lá na frente, você não vai conseguir sair daquela adversidade. Você vai estar fraco espiritualmente, você vai estar fraco psicologicamente para aquela adversidade que vai vir. E a adversidade, às vezes você tá com oficina pequenininha. Quando eu tiver a grande, vai parar. Meu irmão, eu tenho 14 funcionários hoje. Vocês não têm noção do que é adversidade. Não. Vocês não têm noção do que é adversidade. Hoje pode estar mais fácil, igual eu disse, para pagar o boleto. Mas o problema ele só aumenta. Por isso, de uma importância de você ter essa fé. Você trouxe aí o fato. Cara, eu oro toda segunda. É sagrado aqui na Dias. Toda segunda-feira nós temos nossa reunião de alinhamento com a equipe e finaliza com uma oração. Isso. Sabe por que a importância disso? Porque você já começa a semana profetizando coisas boas pro seu negócio. Amém. Você começa a semana abençoando o seu negócio. E quando você começa a semana dessa forma, não tem como nada dar errado. Porque problema na oficina vai ter. Adversidade na oficina vai ter. O mecânico tá batendo cabeça com aquele carro e aquele carro nada se resolve. Vai ter. Vai ter. Sabe o que eu faço? Que eu falo para toda a minha equipe? Você tá com esse problema? Vai lá embaixo, dá uma esfriada na sua cabeça, vai beber uma coca, vai beber uma água gelada e ora a Deus. É prazo de instante, parece que a solução vem. Tem. Mas aquilo ali foi o quê? Ele foi o poder de Deus na vida dele. O descanso, né? É o descanso. Porque Descanso, quando a Deus gente trabalha no descanso. quer levar tudo no braço, ele nunca vai. Sempre o fardo vai ser pesado. Sim, sim. Quando a gente quer levar no braço, tudo vai ser pesado. E não é o que ele tem pra nós, né? E não é o que ele O fardo tem. dele é leve, o jugo é suave. Descansa. Descansa. E Essa- quando é leve, cara, fica fluido. Só que vira e mexe, a gente acaba caindo nas aflições. eu falo... Pode concluir seu raciocínio. Porque como que eu vou pagar? Porque quanto mais a gente cresce, mais crescem os sonhos. E as aflições sempre vão ter. Então hoje, às vezes a minha aflição não é aquela de 2014, de 2015. Mas hoje a minha aflição é um boleto maior, é um sonho maior. Mas será que eu vou conseguir isso? E a gente tá no sangue, a gente é pecador. A gente é descendência do Adão. E o inimigo, ele é rasteiro, ele é traiçoeiro. E é nessas horas que a gente vai e começa uma pequena desilusão. É onde vem aquela vozinha. De fato, você não vai conseguir isso. Isso não é pra você. Você nunca vai ter isso, nunca vai você ter nunca vai ter aquilo. isso. E o que sempre seria possível, talvez por essa vozinha que você deixou ela ficar acima da voz de Deus no seu entendimento, o possível passa a ser impossível. Porque o possível não é possível para você. É possível aos olhos do Senhor. Porra. Cara, é muito forte, né? É muito forte. Tá aqui, né? Aí, um dos possíveis e impossíveis. Eu não me imaginava. Ao que depender de mim, eu não me imaginava. Aqui, com esse projeto, né? Projeto do PodMac, junto com você. A MSA alcançando a escala que ela tá alcançando. Cara, tá assustador de tão bom Crescimento, no né? crescimento. A pessoa vem de longe, vem de fora, não sei o quê. Tal. Então, assim, com os outros projetos que a gente tem, tá iniciando. Então, assim, rapaz, é um negócio assustador de fé. E é o que eu acredito que Deus tem pra nós. E sim, sim. Ah, eu quero montar oficina porque eu quero ficar rico. É nobre. E deve. certeza. E vai. E vai. E vai. Né? Ah, eu quero montar oficina porque eu quero morar lá não sei aonde, na casa de 5 milhões. Amém. Você vai. Deus tem isso pra gente. Sim. Deus não tem miséria pra gente, né? Só que, às vezes, a gente mesmo, com as nossas palavras. E sabe o que é o legal desse podcast aqui, Túlio? Que
Eu trago a minha vida, você traz a sua vida, né? Não é nada ensaiado, nós não pegou texto escrito de ninguém. Nada, né? Não tem nada. Eu vi, eu vou replicar. Quantas não, horas cara. nós preparamos esse podcast? Cara, Quantos textos nós ensaiamos? Não, aqui. Você E tá desde o aqui. primeiro dia, né? Nós tentamos ensaiar o primeiro, falou, como é que vai ser isso? Chegou lá, foi nem eu o ensaio. Não, foi tudo no estralo. Então, o que acontece? O segredo é a fé. É a fé. Mais uma vez falando, não quero te incentivar para igreja A, B, C ou D, placa, não. Quero te incentivar aqui porque funcionou comigo. E tá funcionando, e funcionou com o Túlio aqui. A você ter fé, a você declarar. Enquanto, como se diz, com perdão da palavra, você olhar no pátio da sua oficina e falar assim, não, peraí. A gente tá nervoso, tem dia que a gente não tá bem, não é fácil. Problema vai vir. Não, o problema vem e detalhe. É o como. Exatamente. E uma chave aqui, viu? Quanto mais você faturar, quanto mais funcionários você tiver, quanto mais você prosperar, os problemas vai crescer, viu? Então, né? Não imagina que os problemas da Dias de hoje os problemas de 2012, né? Mais ou menos. 12. Isso da MSA também da mesma forma. Os problemas agora cresceu, eles viram problemão. Mas, como tanto o probleminha quanto o problemão é problema, ele tem solução, só que agora tá um pouco mais leve. Porque o entendimento que é tudo dele, por ele e para ele, né? Então, assim, eu nessa caminhada nossa agora também, dentro das oficinas e tal, falar com o pessoal, a gente vê cada coisa, né? A gente vê, como por exemplo, os mecânicos xingando. O próprio colaborador seu e meu. Tem dia os caras dão uma marretada no dedo e eles soltam mesmo. Então, só que aí tem aquele momento de sabedoria, de você chegar no seu colaborador, filho, vem aqui, vamos tomar um café aqui. E você vai tomar um café mesmo com esse cara. Você vai constranger ele em amor, que biblicamente falando é desse jeito. Lógico, tem que disciplinar, tem que isso, tem que aquilo. Mas o cara tá amaldiçoando o seu negócio, tá amaldiçoando o carro do seu cliente, tá amaldiçoando aquilo, porque às vezes ele tá fazendo na inocência. Que biblicamente falando, o povo perece por quê? Falta de conhecimento. Então, assim, a gente está o tempo inteiro batendo em cima de conhecimento técnico, gestão, nós estamos falando, e agora conhecimento espiritual, que ele é a chave que vai mudar a sua vida. Então, assim, biblicamente falando, o povo perece por falta de conhecimento. Então, se está na Bíblia, para que você vai excomungar o abençoado cara lá que dá uma retada no dedo? Então vai lá, chama o cara, toma um café com ele, né? Porque às vezes você xinga também lá dentro do seu escritório. E assim, não tô te condenando. Não tô te condenando porque eu também já fiz muito isso. Só que eu percebo que quando você exercita a fé, a coisa vai em detalhe, vai numa escala que você não consegue entender, né, Túlio? Cara, a proporção é surreal, né? Eu tive uma experiência com Deus o ano passado, quando eu fui começar esse projeto. Quero até compartilhar isso aqui com vocês. E eu tava em 2020, de 2019 até 2022, minha oficina cresceu muito, graças a Deus. Amém. E foi num ponto, assim, que eu saí de uma fase difícil, que tava tudo muito ruim ali em 2017, 2018, batendo cabeça. E lá em casa a gente era... A minha esposa se dizia de uma religião, eu de outra, e algo dividido, enfim. Um conselho que eu te dou. Esteja a sua casa toda alinhada. E o homem é o sacerdote da casa. Hoje eu falo para homens diversas vezes, porque o homem restaura uma empresa, o homem restaura uma casa, o homem restaura uma família. O poder do homem como sacerdote é surreal. E Deus a todo momento nos ensina isso. E aí de 2020 a 2021, né, nós nos convertemos a Cristo, né? Sim. Em trazer em religião. E o ano passado, e as coisas caminhou muito. Em 2021, nós começamos um projeto novo, nós temos uma empresa de colchão. E, cara, foi um ano abençoado, 21, 22 e até o meio do ano de 23 e até hoje. Mas, enfim, mas nesse 1 ano e meio para 2, eu fiquei muito à frente dessa operação. Por quê? Eu dei conta de colocar a minha oficina, digamos que autogerenciável. Eu treinei minha equipe, eu fui atrás de conhecimento. Minha oficina hoje roda sem eu estar presente. Eu não preciso estar hoje aqui dentro da minha operação para ela acontecer. E graças a Deus, foi com essa maturidade de uma outra empresa que eu fui abrindo a mente para
delegar mais funções, para tirar de cima de mim. E Boa. eu vindo em uma viagem, eu tava em São Gotardo, e eu vim de São Gotardo ano passado para cá, eu tinha feito algumas visitas comerciais dessa outra empresa nossa, que é de segmento de colchão e acessórios. E, cara, foi um dia muito ruim. E aí eu vim conversando, Deus, mas o que o senhor tem pra mim? E eu vim de lá aqui meditando e foi algo surreal. Eu acho que eu nunca senti aquilo que eu senti naquele dia. E naquele dia, parece que o Espírito Santo de Deus falou comigo. E lá em 2020 para 21, eu tinha essa vontade de estar aqui, de estar na comunicação, mas algo me bloqueava, que se chama vergonha. Eu sempre fui um cara muito inibido, muito vergonhoso. E eu vim de lá pra cá e foi um dia muito ruim, aqueles dias que você quer tirar ele, né, Nossa, por que esse dia aconteceu? Não vendi, enfim, e algumas De tribulação. tribulações, né, e vim de lá aqui chorando, rasgando meu coração mesmo. E Deus simplesmente falou, sabe que projeto você queria? Tô te mostrando, ele já tem esse tempo todo. E talvez tá falando que tá faltando dinheiro, tá te faltando tempo. Eu te mostrei que tudo é possível. Você tá hoje fora da sua oficina. Só que o seu lugar é ali. E talvez você tá deixando muitos donos de oficina morrer. Porque você não tá abrindo a boca. Uou. E eu... Uou. E naquele dia eu cheguei, a Daiane me esperando acordada, que ela nunca dormia quando eu tava fora. E ela, o que foi que você tava chorando? Eu, nada. Mas a gente conversa. E no outro dia eu virei pra ela e falei, amor, eu tô fora da operação. Ela, hã? Amor, eu tô fora dessa operação. Essa operação hoje vai seguir com você. E eu vou começar outro projeto. Não quero que você faça na mesma intensidade que eu estava. Se você não quiser continuar a operação, o dinheiro não vai nos faltar. Cara, e Amém. nós estávamos em um ano assim em ascensão. E nós ganhamos dinheiro. Graças ao bom Deus. Foi Amém. muito bom. Amém. Construímos casa, enfim, realizamos muitos sonhos, viagens. Amém. E eu falei, amor, talvez nós possamos passar apertado, mas faltar não vai. Só que nós vamos ter que reduzir, dependendo da proporção do que você vai seguir com a empresa, o grau que você vai estar. Porque eu tava numa pegada bem acima, hard, né? Entregando um resultado surreal. E me programei para até dezembro aquilo acontecer. Eu abro a câmera do meu celular, comecei com 500 seguidores. E comecei esse projeto. Eu tinha 500 seguidores na rede social, hoje estamos caminhando para 30 mil. E, cara, falei, eu vou investir quero uma equipe top para que isso chegue nas pessoas. E eu esqueci do processo, da maturidade e que eu tava sendo largado. Eu não poderia bater asas naquele momento. Gastei uma grana errado. E no final de dezembro do ano passado, cheguei. Meu lançamento foi frustrado, não consegui atingir praticamente ninguém. Mas eu consegui atingir 3 mecânicos. 3 pessoas confiaram no meu curso. E eu falei, será que esse negócio é pra mim? A Daiane falou, o que você tinha me contado aquele dia? Aí a importância da mulher sábia. Mulher sábia. Que eu poderia estar deixando gente morrer por eu não abrir a boca. E ali eu tava salvando a vida de 3. Então não era pelo dinheiro. E daquele dia até hoje, graças a Deus, não me faltou. Ah, eu ganho o que eu ganhava lá com a outra empresa no nível que eu tava? Talvez hoje tá chegando. Mas foi um ano. Maturação, processo. Que eu não ganhei. Mas nunca me faltou nada. Por quê? Eu Provisão. confiei no maná diário. Provisão. E o maná diário cai do céu. Às vezes você tá com aquela boleta, você não sabe da onde eu vou arrumar dinheiro. Claro que eu sempre falo, o termo se chama oração. Não adianta você orar sem ação. A boleta tá ali, se você não tiver ação, não vai vir. Então é você ir atrás, orar a Deus e fazer acontecer, a provisão vai vir. O maná cai. Vem promessa, né? Promessa. Ele não vai deixar. Não vai deixar. Nunca vi um justo mendigar um pão e nem sua descendência desamparada. Exatamente. Né? E eu analiso isso, né? O nível da sua preparação define a sua apresentação. Boa.
O nível que tá a MSA hoje com câmbio automático é devido à preparação que ele teve de 12 anos 12 anos. sendo preparado. João Batista foi preparado 30 anos para um ministério de 6 meses. Então o que Deus quer com você? Às vezes tá reclamando de 1 ou 2 anos que não tá dando certo, que as coisas não tá caminhando. Já tá reclamando do caminho sem nem imaginar qual o destino. Exatamente, é o que eu falo. Primeiro, Deus te muda, depois Deus te molda, depois Deus te move. Boa. Então Deus te Amém. muda, Deus te molda, Deus te move. Só que para tudo isso tem um processo. E é essa preparação que te faz ter uma excelência e ser bom o suficiente no que você tá fazendo. Boa. Eu fiquei 3 anos sendo um obeso cerebral, que eu tava comendo conteúdo e não tava aplicando. Até o ano passado eu falar, agora eu vou. E graças a Deus, igual nós tivemos uma imersão esse final de semana, foi surreal a entrega. E você vê pessoas chegando, fala, cara, você abriu minha mente de uma certa forma. Hoje um mecânico me ligou e falou, cara, eu queria desistir. Eu não vou desistir porque eu ainda vou acreditar em tudo que você falou lá. Porque se você conseguiu, talvez eu consiga. Eu falei, talvez não. Você vai conseguir. Vai conseguir. Para de profetizar um talvez na sua vida. Você vai conseguir. Porque palavra tem poder. E eu não dou conta, não existe. Exatamente. Tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Exatamente. Ponto. Que top, hein, cara? O que te faz diferente do outro? O que faz o cara que tá começando hoje ser diferente da Dias ou diferente da MSA? Talvez somente o tempo de maturidade. Sim. Talvez. Talvez. Porque às vezes nem isso. Ele pode ser bom o suficiente e ter uma prosperidade já no primeiro mês. Sim, claro. Só que ele tem que abrir a mente. Ele tem que parar de pensar em coisas ruins e ter sempre pensamentos positivos. É o que eu falo. Para sua oficina estar bem, tenha pensamentos positivos diariamente. Sim. Tenha esse hábito de orar. Tenha fé. A sua oficina vai ser a maior da cidade. Eu não sei qual a sua ambição. Mas assim, vai realizar os seus sonhos. Talvez você quer uma vidinha para curtir o final de semana com a família. Ela vai te proporcionar. Tá tudo E certo. talvez você quer uma casa num condomínio fechado, isso, aquilo. Ela vai te proporcionar. Vai. Depende do que você quer. Vai te E entregar do o que que você tem quiser. pedido a Deus. É importante, assim, um exercício para os colegas que às vezes não têm o hábito. Deus não quer de mim, de você, uma oratória, um texto elaborado pelo cara. Você já sabe que eu não sei falar muito difícil. O cara que fala difícil aqui é o tu. Então, assim, Deus quer de você seu coração. Exato. Essa história que a boca fala do que o coração tá cheio é verdade, mas ele é tão simples, é um Deus tão simples, né? Apesar dele ser o soberano, mas ele é um Deus tão simples que ele fala que quem crê com o coração e confessar com a boca, esse será salvo. Amém. Então, um exercício simples para você, dica, chave. Eu acredito que melhor do que tudo que você já escutou lá do câmbio automático, lá da gestão, lá de ganhar dinheiro, lá de tudo, é o quê? Faça uma oração. Eu não sei orar, sabe? Pai nosso que estás no céu. Orar é intimidade com Exatamente. Deus. Exatamente. Se você não Faz sabe oração. orar, como que você conversa com seu pai? Exatamente. Conversa da mesma forma com ele. Exatamente. Então, faz a oração do Pai Nosso que seja. É melhor do que você não fazer nada e abrir a porta da sua loja chutando os portão e mandando todo mundo para aquele lugar. Então assim, é um exercício simples, não é fácil, tá? Vai se tornar fácil. Mas no princípio, você esqueci. Beleza, amém. Ora, fala com Deus. E aí depois você me conta. Você aí que tá escutando esse podcast, esse episódio, que talvez você entrou nele e falou, não, mas esses caras veio pra falar. Eu queria aprender só faturar 500 mil por mês, eu queria aprender a entrar no mundo do câmbio automático, agora os carros tá sendo tudo automático. O cara vem me falar de Deus. Vou te dar a dica, viu? Se não fosse Deus, nem isso aqui não estava fazendo. Tá? Então, Nem isso aqui tinha acontecido, tudo é por ele. Exatamente, tudo por ele e pra ele. Então eu tinha colocado um trecho aqui, né, nos meus lembretes aqui. E quando a gente coloca a necessidade na frente da bênção a longo prazo, talvez a gente está abrindo mão da promessa. Eu estava escutando um podcast semana retrasada, pedalando, e estava falando sobre a mentalidade de Jacó e Esaú.
Esaú chega com fome. Esaú era o primeiro filho e teve a bênção. Ele chega com fome no Jacó. E Jacó troca a bênção de ser o primeiro, por quê? Por um prato de comida. O que Esaú fez naquele momento? Pensou com o estômago. E não na bênção que ele tinha por um período inteiro. E aí entra até aquele ditado: nunca pensa com o estômago. Uou! Não entre em nenhum negócio com fome. Às vezes você está começando a sua oficina hoje com muita fome. Só que você tem uma bênção muito grande à frente, que você pode trocar ela, às vezes, por uma recompensa imediata, que não vai te levar muito longe no longo prazo. Boa, boa. Vai no supermercado de barriga vazia, né? Pra ver Você o que compra acontece. Você Não é? compra até o que você não come. Exatamente. Boa, boa, Túlio. Boa. Exatamente. Boa, esse podcast eu passei ele quase inteiro, quase chorando aqui. Se as câmeras pegam. Já que as câmeras do meu amigo ali é federóis, pega até as rugas da gente. É. Vai ver que o mecânico também tem coração, tem sentimento, tem fé. Rasga o coração. Rasga bom mesmo, não tem história não. E acho que Sem é mais, isso, né? sem mais. Acho que o recado tá dado. Eu preparei. Tirei de alguns versículos e eu queria compartilhar com quem chegou até aqui. Boa. Preparei 7 trechos de prosperidades, que se você simplesmente, eu não sei ler, você só abre a palavra, você vai ver 7 trechos de prosperidade. E aí Bota aí, prova que para Deus, e em todo momento na Bíblia, ele fala em prosperidade. Sim. E ele, hora nenhuma, fala em você não ser próspero, ou você estar arruinado, ou você viver na miséria. Sim. Seja competente. Está lá em Provérbios 22, 29. Competente é aquele que executa com maestria o seu trabalho, sem preguiça, sem desculpa, sem firula. Faz e ponto. Essas pessoas estarão na presença de reis e não de pessoas comuns. Não alimente preguiça. Está em Provérbios 13, 4. Preguiça não é apenas... ela não afeta apenas a sua imagem e não traz... ela não traz ganho nenhum. Ninguém quer na equipe ou na empresa um preguiçoso. Ame o próximo como a si mesmo. Tá lá em Mateus 22, 39. Então, não tenta sacanear o seu concorrente, não tenta sacanear o seu patrão, porque senão você nunca vai ser honrado pelo Senhor. Desenvolva a prudência. Tá lá em Lucas 14, de 28 a 30. Para você ter uma carreira longa, você tem que ter prudência. Não adianta você querer atingir a lua achando que é queijo, né? Aquele velho ditado. Então tenha prudência no que você vai fazer. O seu tempo vai chegar, mas tudo com o pé no chão. Você tem que ser audacioso? Tem. Sim. Tem que ter ambição? Sim. Tem, mas com prudência. Sim. Seja verdadeiro. Apóstolo Paulo traz isso para os Colossos, lá em Colossenses 3:9. Uma das maiores habilidades de alguém é gerar a confiança em outras pessoas. Tem uma linguagem feliz, positiva e aberta. Também está em Colossenses 3, versículo 23. Um ambiente profissional gostoso de trabalhar é tudo. E isso motiva um time. Motivo. E por final, execute tudo como se fosse para Deus. Também está nesse mesmo versículo de Colossenses 3, 23. Talvez você esteja num trabalho ou a sua oficina ainda não seja do jeito que você quer. Mas pense que Deus permitiu aquilo para te treinar, te moldar e te ensinar. Ele está te forjando. Então faça pensando nele. E extrai o máximo de aprendizado. E a sua oficina vai ser muito próspera. E vai ter muito sucesso. Eu creio. Assim vai ser. Amém? Assim vai ser. Amém. Acho que bênção, né? Demais. Vamos encerrar. Se você achar que tá na hora de encerrar. Com certeza. Uma oração. Com certeza. Amém? Vamos, amém. Posso fazer as honras? Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor tem proporcionado a nós dias fantásticos, Senhor. O Senhor tem nos cuidado de nós a cada dia. O Senhor tem feito coisas sobrenaturais na nossa vida, Pai. Glórias a Deus. Descortina, Senhor, aos nossos olhos para nós enxergar o quanto de bênção o Senhor tem derramado na nossa vida. E, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa, Pai,
focar naquilo que tá para atrapalhar, focar naquilo que vem para tirar o foco. Então, em nome de Jesus, Pai, cada vez mais honra, Senhor, a vida dos nossos colegas que chegaram até aqui com esse podcast e também os que não chegaram, os donos de oficina, os colaboradores, a MSA, a Dias, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que vai muito além de consertar carros, vai muito além. O nosso ministério começa na nossa casa, vem para o nosso trabalho e se expande a um lugar que nós nem podemos imaginar. Que cada dono de oficina que já entregou, que já falou que isso não é para ele, que já falou que dessa oficina não vai sair nada, que cancele agora essas palavras, Senhor, e dê para cada um, Senhor, que está ouvindo aqui, que está participando dessa oração com nós, em nome de Jesus, dá um renovo, Senhor. Amém, em nome de Jesus, Senhor. Pai, coloca no coração deles, Pai, que a oficina dele é um lugar que o Senhor escolheu e colocou na mão deles para realizar o sonho deles, Senhor. Reativa os sonhos, reestrutura famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o mercado de Uberlândia e região e aonde alcançar, Senhor, esse podcast, alcançar essa oração, que esse mercado automotivo, ele possa ser um mercado abençoado, Pai. E que em nome de Jesus nós já agradecemos, Pai. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Terminamos? Uma bênção. Eu perdi o roteiro até quem termina agora, você acredita? Pois uma oração dessa eu termino pra te ajudar, porque você rasgou o coração agora, né? Então, o Túlio vai terminar pra você. PodMac é o nosso podcast pra você, dono de oficina. Que fica meu agradecimento por você estar aqui. Eu quero testemunho, viu? Essa oficina aí foi Deus que colocou na sua vida, beleza? Tchau! Se você chegou até aqui, quero te dar os parabéns e te agradecer. Meu muito obrigado. E assim como o Lemuel acabou de orar e profetizar sobre a sua vida, eu tenho certeza que de hoje em diante grandes promessas vão acontecer na sua vida. Obrigado por estar até aqui, dedicando seu tempo, investindo tempo na sua empresa. E essa empresa vai te gerar grandes frutos. Grande abraço, fiquem com Deus.